Olá amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Interpretando, edição especialíssima. Hoje nós temos a companhia do nosso querido Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Eu agradeço muito o convite. É nós que agradecemos. Então, Dr. Marcelo, por favor, pede para rodar a vinheta. Vamos rodar a vinheta? Olá, queridos amigos, bem-vindos de novo a essa edição do Interpretando. Vamos lá, então vamos aqui começar o nosso bate-papo com o nosso querido Dr. Marcelo. Marcelo, acredito para que muitos de vocês que estão assistindo dispensa apresentações, mas mesmo assim é cordial que a façamos, né? Marcelo é médico, oftalmologista, pesquisador espírita, um grande amigo nosso, um amigo do peito nosso, e hoje está aqui para colaborar com a gente com o nosso projeto. É isso aí. Estamos para colaborar sempre com iniciativas tão promissoras e tão bacanas como as de vocês, meninas. Muito obrigado, viu? E o gabarito dele vai ficar evidente durante o nosso programa, né? Tem muitos conhecimentos para nos ajudar. É isso aí. Bom, então vamos lá começar. Marcelo, hoje a gente queria falar um pouquinho sobre clarividência e clareaudiência, né? E você, como oftalmologista, acreditamos que seja especialíssimo pra gente nisso, né? Médium oftalmologista pra gente vai ser muito interessante. Você podia falar pra gente, assim, um conceito básico de clarividência e clareaudiência? Claro. Nós vamos buscar Kardec para o conceito básico, né? Clarividência é a capacidade de enxergar espíritos ou coisas de outra dimensão sem a utilização do olho físico. Essa é a definição kardeciana de clarividência. Não há o uso do olho físico, então. Não há o uso do olho físico. Então o oftalmologista aqui fica dispensado. Não é? Já tira uma dúvida nossa, né? Porque, doutor Marcelo, sabemos que algumas distúrbios mentais ou alucinações, enfim, podem promover algumas visões. Essas visões estão relacionadas de alguma forma com o nosso corpo ou são realmente visões do mundo espiritual, visões desse plano diferente do nosso? Essa é uma pergunta muito interessante e um pouquinho complexa para se responder, Augusto, porque o que acontece é que o nosso cérebro, dependendo da sua exposição a determinados neurotransmissores ou a conflitos que podem também existir, como pequenos curtos-circuitos, eles podem por si provocar a sensação de que você está vendo sem que aquela visão seja real. Então, em processos patológicos do cérebro, ou então quando nós estamos, por exemplo, envenenados por uma substância tóxica, nós podemos ter sim alucinações e visões de imagens que não existem. Então esta é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade desses nossos irmãos que sofrem distúrbios mentais, infelizmente, uma grande maioria deles não é um doente mental exclusivamente cerebral, mas uma pessoa que sofre de uma perseguição ou de um distúrbio espiritual obsessivo. E nessas ocasiões, para que se chegue a um nível tão grande de desajuste, são geralmente grandes médiuns que não tiveram a sua mediunidade conduzida de maneira adequada e chegaram num estado de perturbação tal que ficam o tempo todo entre o mundo físico e o mundo espiritual, em momentos em que eles estão aqui e outros não estão aqui. Existem vários exemplos disso. Eu mesmo já tive a oportunidade de vivenciar. Eu posso contar alguma historinha Claro, aqui? com certeza. Então vocês
Vocês me interrompem porque esse entrevistado de hoje é um pouco falador. Então isso é meio perigoso. Não. Eu sugiro que vocês façam o sinal da tesoura para o entrevistado. Não, tem carta branca aqui para falar o que Mas quiser. eu acabei de me lembrar de uma situação que aconteceu quando eu era plantonista de um grande hospital de atendimento terciário aqui em São Paulo, que significa que recebe casos complexos. E nesse hospital havia uma colega minha que era uma psiquiatra, né? A especialidade dela era psiquiatria, né? Justamente estamos falando sobre essa possibilidade. E ela vinha do Rio de Janeiro para fazer o plantão aqui em São Paulo, né? A condição dos médicos lá era mais difícil, ela vinha aqui para São Paulo e dava um plantão de 24 horas, minha colega de plantão. Né? Uma época, e era um grande esforço que ela fazia pela oportunidade do emprego pela Prefeitura de São Paulo. E todas as noites, em primeiro lugar, eu fiquei surpreso em me deparar com um número de pessoas com distúrbios psiquiátricos que procuravam atendimento emergencial. Eu, durante a faculdade, ou durante a minha vida pessoal ou como médico, nunca tinha tido a noção do número de pessoas que sofriam desses distúrbios. Né? E por mais de uma vez lá, então foi uma grande escola de eu perceber o quanto é verdade isso que eu estou afirmando a vocês, que muitos desses não são exclusivamente doentes mentais, mas são doentes espirituais que chegam por fim à doença mental. Qualquer dia a gente marca um programa para falar sobre isso. Acontece muito da ignorância da família, né? Desconhecimento da doutrina e acaba tendo a pessoa como louca mesmo. É lamentável, é algo que nos comove muito, né? Mas nessa ocasião, só para contar a história rapidamente para vocês, chegou esse paciente numa extrema violência, que existiam aqueles funcionários especializados em conter essas pessoas que chegavam nesse estado. Então eles estavam lá, ele estava amarrado, seguro, não falando coisa com coisa, e classificado naturalmente como um esquizofrênico em grau avançado e um doente mental grave. Né? E aí, na hora que entra a psiquiatra, chamada depois dele contido e amarrado, para atendê-lo, né, ele imediatamente para o seu ato de violência e com uma voz mansa começa a descrever o estado de saúde da mãe dessa psiquiatra que estava doente na cidade do Rio de Janeiro e ela não havia comentado com ninguém isso, né? Inclusive comigo também não, porque ela estava muito triste e disse-me posteriormente que não falou nada porque isso iria evocar essa tristeza nela. Então ela não contou para ninguém e ele falou tudo, ou seja, não era ele, né? Mas aquele que por ele pôde se comunicar e deu detalhes, inclusive, da localização de um tumor que a mãe dessa psiquiatra tinha, com detalhes absolutamente precisos, né, a consolando e alguns instantes depois se interrompe esse momento e ele volta naquele mesmo estado naturalmente influenciado pelas outras entidades espirituais que o dominavam. Então eu estou contando isso porque aquele que está num estado alterado de consciência por um processo obsessivo muito severo, ele pode flutuar entre o estado que ele está aqui e o estado que ele não está aqui. Né? E ele pode também ter visões, audições e até incorporações de maneira aleatória, sem ser um doente mental. Então, no primeiro caso, voltando e recordando as nossas colocações, pode ser um processo exclusivamente cerebral, pode ser um processo daquele que é taxado como doente mental, sem ser. Já que nós falamos um pouco, né, do aparelho espiritual no qual acontece a visão, a audição, a clareaudiência,
funciona de forma mecânica semelhante à clarividência? Toda e qualquer mediunidade é um atributo orgânico. Então, nós temos que entender que o seu perispírito, o modelador do seu corpo físico, vem com uma preparação especializada para ter uma sensibilidade mediúnica exacerbada naquele setor, seja no de visão, no de audição ou de vários simultaneamente. Em geral, um deles prepondera, mas isso é um atributo que vem desde o nascimento. E é até legal a gente colocar, né, doutor Marcelo, que a mediunidade é um atributo inerente ao ser humano, né? Inerente ao ser humano, muito bem colocado, Murilo. Então, todos nós somos médiuns. Porém, os médiuns com uma expressão da mediunidade mais ostensiva, em que características bem definidas dela aparecem, são a minoria das pessoas. Né? Não é assim que todos nós podemos ser, nesse estágio evolutivo em que estamos, médiuns de qualquer tipo de especialidade mediúnica. Mas todos nós temos sensibilidade mediúnica. A grande verdade é que nós interagimos o tempo inteiro. Nossas mentes se entrecruzam. E os espíritos desencarnados nada mais são do que nós mesmos sem o corpo físico. Então, as mentes estão o tempo todo trabalhando em conjunto, e isso não deixa de ser mediunidade, né? Nós somos inspirados, influenciados por mentes alheias à nossa o tempo inteiro. Se as estações de rádio são assim, porque nós não seríamos, né? Porém, aqui estamos tratando realmente de mediunidades mais específicas. E respondendo à pergunta agora do Augusto, a respeito da clareaudiência, ela também é um tipo de mediunidade, né? E nós também podemos ter subdivisões. Isso fica um pouquinho mais complicado de explicar, mas ela também não é algo que a gente ouve com o ouvido físico, a não ser que exista a materialização de um espírito, né? Ou de um aparelho fonador de um espírito, por exemplo, que fazendo a sua voz audível através da materialização, todos aqueles que estão nesse ambiente poderão ouvi-lo, mesmo não sendo médiuns clareaudientes, né? Porém, aquele que é médium clareaudiente, ele só vai conseguir ouvir, assim como o clarividente, quando ele estiver num estado alterado de consciência. E aí vem as outras subdivisões. Podemos falar sobre isso agora? Claro, com certeza. Então, Kardec, ele começa falando da clarividência sonambúlica, que ele chama, né? Então, a pessoa está adormecida, né, e ela consegue ver espíritos ou ouvir espíritos. Então, esse é uma classe de possibilidade mediúnica. E a outra, que é naquela propriamente dita em que você está aqui acordado, mas entra num estado de transe ou de concentração, em que o seu perispírito se expande. Então é mais ou menos assim, para ficar fácil para se entender, quando eu estou concentrado, disponível, por exemplo, numa sessão mediúnica, de maneira organizada, que é o ideal, né, que isso aconteça no ambiente do centro espírita, eu então tenho a possibilidade de captar, né, com os meus ouvidos perispirituais, sons e visões que quando eu estou aqui no corpo físico e com a molécula a molécula do meu perispírito aderida ao meu corpo físico, aí eu não consigo. A não ser por pequenos nuances, porque o nosso perispírito ele não fica muito estático, especialmente do médium muito ostensivo, né? Ele nem sempre consegue um grau de equilíbrio ao ponto de ficar o tempo todo sem expandir o seu perispírito, mesmo em horários impróprios. E aí, sem querer, quando você menos espera, você pode ouvir ou ver. Muito bacana. Doutor Marcelo, me passou uma pergunta agora, já que nós estamos falando de perispírito, de um outro estado de consciência para que se aconteça esses tipos de mediunidade,
nós encontramos relatos de animais que enxergam coisas ou escutam barulhos e reagem a isso. Se o animal não tem um espírito ou um perispírito tão evoluído, tão trabalhado quanto o nosso, como isso pode acontecer? Né? Uma pergunta bastante interessante. Isso aí, para quem é do interior, né, eu vim novinho, então não tenho sotaque, posso parecer caipira e sou, né, na verdade, mas disfarço bem. Então, mas o que acontece? Quem é do interior sabe, por exemplo, que existem animais extremamente sensíveis. Né? Por exemplo, os cavalos são assim, em que no interior, especialmente nos habitantes da zona rural, é muito comum você falar com os mais antigos e eles falam, olha, ali naquela região é mal assombrado, ou morreu alguém, ou tem uma assombração, então o animal não passa. E é a pura verdade. Eu, pessoalmente, já presenciei esse tipo de fato em que o animal para e fica extremamente agitado e não vai, de jeito nenhum, percebendo algo que ninguém mais vê. Assim como cachorros, também muitas vezes começam a latir, mirando especificamente algo que ninguém consegue perceber. Né? Então, lá em casa que acontecem coisas estranhas, desde que eu me conheço por gente, né, tem 2 cachorrinhos e uma delas, ela é um alarme ambulante, né, porque ela, quando tem alguém se aproximando da casa, ela já indica. Né, e muitas vezes já aconteceu de ela ficar insistentemente latindo e direcionada para uma região, sem que ninguém percebesse nada além. E a gente, como já sabe, já atribui isso a uma visão daquilo que os outros não estão percebendo. Não existe possibilidade, pela condição, aspas, irracional de um animal, de nós comprovarmos se eles não têm, de maneira inerente, Augusto, a possibilidade de ver espíritos, em 100% dos casos, mesmo sem serem médiums, da forma que nós somos. Né? Porque, já que eles não, eles têm uma sistemática da sua escalada evolutiva um pouco diferente da nossa, é bem possível que todos eles já tenham esse atributo, nós é que não percebemos. Né? Porque realmente são fenômenos que se repetem com muita frequência, embora eu pessoalmente acredite que existam cavalos mais evoluídos entre um grupo de 10 cavalos e cachorros mais evoluídos entre um grupo de 10 cachorros. Porque eles também têm diversidade evolutiva. Mas que eles percebem, eles percebem. E eu particularmente atribuo isso não a uma expansão de perispírito, mas uma condição que eles já trazem o tempo inteiro. Entendi. Doutor Marcelo, agora voltando um pouquinho, você colocou da mediunidade ser uma característica orgânica, né? Bom, dado que é uma característica orgânica, existe a possibilidade de desenvolver a mediunidade, aprimorar a mediunidade, ou como você nasce com ela e ela se mantém daquele jeito até o fim? Essa é uma pergunta muito importante e bastante complexa, porque a característica mediúnica, uma vez existente com você desde o seu nascimento, ela não vai desaparecer, mas ela pode ser modificada, sim. Né? Tanto para uma expansão, e um aprofundamento e uma melhoria daquela característica mediúnica, como também um desvio para outras áreas em que a sua sensibilidade mediúnica pode ser direcionada. Então não significa que, se você tem uma capacidade de clarividência, por exemplo, você vai continuar o tempo inteiro na sua vida vendo o espírito da mesma maneira que você via. Né? Eu mesmo posso falar de exemplo pessoal. Né? Quando eu era criança, eu me lembro de cenas em que eu conversava com o espírito, via e me assustava, inclusive confundia com gente. E isso foi diminuindo e hoje isso não acontece mais. Né? Então, mesmo que eu quisesse, tenho curiosidade, eu consigo perceber a presença de um espírito
até vejo vultos ou silhuetas, mas não consigo definir quem é, ou que pessoa é, enxergar ou conversar de maneira, mas percebo claramente. Então eu percebo a presença, dependendo da densidade eu consigo sentir, e sentir eu sinto muito, mas não consigo ver. E eu tinha, então como é que eu posso ter tido e não tenho mais? Certamente a energia da minha característica mediúnica foi direcionada para outros potenciais que eu também trazia, né? E com exceção de médiuns extraordinários e raros, né, que podem manter essa capacidade a vida inteira, a maioria daqueles que são muito limitados, como é o meu caso, não vão ter a mesma capacidade a vida inteira. Mas só para complementar, eu peço desculpas pelo tamanho das minhas respostas, mas é porque os assuntos são realmente complexos. Se eu decido e tenho o privilégio de ter uma família e amigos e uma disposição a fazer um bom uso da minha mediunidade, porque ela é um instrumento, né? Mas ela por si só jamais será sinônimo de condição moral, né? Mas se eu quero fazer bom uso e a exercito, sem dúvida que eu posso desenvolvê-la, e isso também acontece, né? Por exemplo, lembremos aqui do Chico, né? Que tinha todas as mediunidades, todas, sem exceção, e as extremamente desenvolvidas, mas realmente um caso especialíssimo, que a gente não pode generalizar. Mas por orientação do seu mentor espiritual, Emmanuel, né, depois de certa idade, ele foi orientado para que exercitasse principalmente a sua mediunidade de psicografia, porque justamente ali estava a maior necessidade da sua missão aqui na Terra, de deixar esses registros. Mas ele tinha todos os tipos de mediunidade, então percebia, ouvia, era um médium de materialização, né? E teve várias sessões de materialização com ele, né? Então, até um que eu fiquei sabendo na semana passada, que o próprio Divaldo nos contou. Então é muito interessante de sabermos que, apesar de ter todas elas, ele as mantinha de maneira um pouco mais latente, para que a psicografia fosse exaltada e chegasse aos primores da perfeição, como aconteceu. Resultados são mais de 400 livros. E essa manipulação da mediunidade, ela pode ser feita pelo plano espiritual ou é algo natural? Realmente depende da necessidade? A melhor parte dessa entrevista é que os entrevistadores são muito bons, viu? E são dos mais inteligentes. Eu fico muito feliz porque isso é uma observação muito sábia e verdadeira. Da mesma maneira que o plano espiritual pode se aproveitar de uma mediunidade não bem conduzida para se infiltrar naquela pessoa, que por ter uma sensibilidade maior pode ficar mais facilmente obsidiado, ela também pode, o plano espiritual superior, utilizar da sua mediunidade para ajudar a desenvolvê-la. Existem recursos no plano espiritual para ajudar a catalisar elementos energéticos para que a sua mediunidade seja mais eficiente, já que aqui nós temos inúmeros bloqueios, né? A começar pela nossa mente, pelo ambiente que nos cerca, pelas interferências mentais e espirituais que nós temos em toda parte. Então o plano espiritual age e pode sim atuar para o desenvolvimento da mediunidade, assim como estão preparados agora para, dependendo do caso, fazer com que essa mediunidade seja bloqueada ou suspensa, especialmente nos casos de mau uso, para benefício do próprio médium, que poderia se comprometer muito mais se continuasse a utilizando para interesses escusos. Doutor Marcelo, me ocorreu uma pergunta. Nós sabemos que a intuição é uma mediunidade que é muito presente em todos nós.
e se mistura com os nossos próprios pensamentos e por vezes não sentimos. Acho que quase nunca nós sentimos. E em seguida, a clarividência e a clareaudiência aparecem nos registros históricos ou nas sessões espíritas, enfim, com maior frequência do que outros tipos de mediunidade. Nós sabemos que a psicografia e a incorporação exigem uma energia maior, um trabalho maior do médium. Mas existe alguma explicação de missão espiritual aqui na Terra ou do trabalho da mediunidade no nosso meio de convivência para que a clarividência, a clareaudiência sejam tão divulgadas ou tenham tantos relatos? Olha, Augusto, o que nós podemos dizer é que isso não sou eu quem digo, mas são os orientadores espirituais que já citaram esse assunto, né? Que tanto a clareaudiência como a clarividência são mediunidades um pouco perigosas, porque induzem a maior parte dos médios a ter uma autossugestão, né, para tentar ouvir e ver o tempo inteiro, mesmo fora do ambiente. E a mediunidade, em que nós a definimos como a interação do mundo espiritual com o mundo físico, ou seja, um espírito desencarnado com o encarnado, ela tem que acontecer de maneira espontânea e proposital somente durante um trabalho mediúnico organizado na casa espírita. Caso contrário, ela pode virar um instrumento para que a vaidade e a presunção possam fazer daquele médium achar que pode ver e ouvir o tempo inteiro e se utilizar disso para se autopromover, o que é realmente muito perigoso e acontece com certa frequência. Então, eu tive a honra e o privilégio de ser bem orientado, eu acredito, desde sempre, desde que eu me tornei espírita, e todos me recomendaram algo que eu até hoje tento fazer com toda a atenção. Jamais se envaideça, jamais ache que isso é um privilégio ou um poder que não pode lhe ser retirado a qualquer tempo, né? Porque isso é um instrumento de trabalho a mais. Ponto final. Nós continuamos humanos, falhos, inconstantes, e nós não podemos realmente acreditar, né, que alguém com exceções honrosas, como o próprio Chico que eu citei, vem e escuta o tempo inteiro. É absolutamente aleatório e no momento que você menos espera você percebe ou sente. Mas na maior parte do tempo, para um médium que é equilibrado, está bem protegido, ele não vai ter essa sensação de ouvir ou de ver de maneira aleatória e sem necessidade. Para que eu estaria aqui vendo 10 espíritos que podem estar nessa sala nos ouvindo e participando do programa? Talvez até viesse atrapalhar. Não, sem dúvida atrapalharia. Né? Ou então para eu falar, olha, tem um espírito atrás de você e ele está te inspirando, né? E você já olhando, se desconcentrando. Quer dizer, não tem a mínima função uma informação como essa. Né? E a mediunidade séria, né, e realmente embasada em propósitos superiores, ela sempre deve existir para o bem, mas jamais para a exaltação pessoal do médium.